Sabe, às vezes, quando alguém sai da nossa vida, a primeira coisa que pensamos é: o que eu fiz de errado? Ou, por que isso aconteceu comigo? Mas o que você precisa entender hoje é que nem toda perda é uma derrota. Nem toda despedida é motivo de tristeza. Muitas vezes, o que você chama de fim, Deus está chamando de começo. Deus nunca permite que algo vá embora da sua vida sem ter preparado algo melhor para colocar no lugar. Isso vale para amizades, para relacionamentos, para portas de trabalho que se fecham, para oportunidades que parecem perdidas. Você pode até não entender agora, mas escute o que eu vou te dizer com fé. Deus está no controle. E Ele não tira sem antes preparar algo muito melhor. E antes de continuar, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque essa palavra vai tocar seu coração e te lembrar do valor que você tem. Amém? Sabe, há pessoas que não entendem o processo de Deus. Elas se desesperam quando algo ou alguém sai da vida delas. Mas o segredo da paz está justamente em confiar, em descansar, em entender que, se algo saiu, é porque Deus permitiu, e se Ele permitiu, é porque Ele tem um plano. Quantas vezes você orou pedindo a Deus para tirar pessoas que te fazem mal? Quantas vezes você pediu direção? E quando essa direção chega na forma de uma saída, de uma ruptura, você se revolta. Mas Deus não está te castigando. Deus está te protegendo. Algumas pessoas saíram da sua vida não porque você não era bom o suficiente, mas porque elas não estavam preparadas para caminhar com alguém como você. Elas não tinham maturidade, elas não entendiam seu propósito. E sabe o que Deus faz com quem não entende o propósito? Ele afasta, Ele remove. Não se lamente pelo que saiu, celebre o que está por vir. Porque quando Deus permite uma separação, Ele está preparando uma conexão ainda mais poderosa. O que sai é humano, limitado, imperfeito. O que vem é divino, alinhado, certo para o seu destino. Veja, você não foi criado para andar com qualquer pessoa. Deus tem relacionamentos preparados para te impulsionar, não para te prender. Pessoas que vão te honrar, te valorizar, te respeitar. Deus tem conexões que vão te levar mais longe e não te fazer andar em círculos. Pare de olhar para trás, tentando entender o motivo da saída. Pare de procurar explicações para o que não faz mais parte da sua história. Nem tudo precisa de uma resposta. Algumas coisas precisam apenas de aceitação. E fé de que Deus não erra. Fé de que Ele está te levando a um novo tempo. Fé de que você está sendo alinhado com algo muito maior. Fé de que o melhor ainda está por vir. E às vezes Deus precisa tirar o que é bom para te dar o que é excelente. Às vezes, Ele fecha portas porque você está acomodado com algo que não é o seu destino final. Deus te ama demais para te deixar em um lugar medíocre. Ele te ama demais para te permitir viver com menos do que aquilo que Ele preparou. Então, se alguém saiu, agradeça. Se algo terminou, louve, porque o mesmo Deus que permite a perda é o Deus que comanda o recomeço. E quando Ele recomeça algo, Ele faz novo, Ele faz melhor, Ele faz completo. Você não precisa mendigar presença. Você não precisa correr atrás de quem te deixou. O que Deus tem para você virá com paz, com honra, com respeito, com crescimento. Você não foi criado para viver em dependência emocional de ninguém. Você foi criado para andar com Deus e com pessoas que Ele vai colocar ao seu lado para te edificar, não para te ferir. Pessoas que te abandonam não carregam a capacidade de suportar a sua bênção. Às vezes, o que você carrega é tão grande que Deus precisa limpar o caminho. Ele precisa tirar o que é frágil, o que é raso, o que é instável, porque Ele está prestes a derramar algo tão forte que só quem estiver firme vai suportar. Então, pare de chorar por quem foi embora. Pare de olhar as redes sociais tentando entender por que a pessoa não te valorizou. Você não precisa de validação de quem não te conhece por dentro. Deus conhece, Deus vê o que está dentro, e Ele está preparando um novo tempo, novas pessoas, novas oportunidades. Ele está moldando o seu futuro,
E ele é muito mais bonito do que o seu passado. Não perca tempo tentando resgatar o que já foi. Concentre sua energia em se preparar para o que virá. Porque o que vem de Deus não traz confusão, traz clareza. O que vem de Deus não gera dúvida, gera paz. Você pode não ver agora, mas Deus já está agindo. Ele já está trabalhando nos bastidores. E quando Ele revelar o que está preparando, você vai entender por que teve que perder certas coisas. Vai entender por que certas pessoas não ficaram. Vai entender que foi livramento, que foi proteção, que foi cuidado. Então, hoje, receba essa palavra. Não se preocupe com quem saiu. Deus está trazendo alguém melhor. E esse alguém melhor pode ser uma nova amizade, uma nova conexão espiritual, um novo relacionamento, uma nova porta que se abre. Deus é criativo e Ele sabe exatamente do que você precisa. Confie. O melhor está a caminho. Deus nunca atrasa. Ele apenas prepara. E quando chegar, vai ser maior, mais bonito, mais completo do que você jamais imaginou. Você já parou para pensar que talvez o que você está chamando de perda é na verdade a libertação de Deus? Que aquilo que você insiste em recuperar, Deus já encerrou? Quando confiamos em Deus, precisamos entender que Ele não apenas abre portas, Ele também as fecha. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. A dor da partida às vezes é grande, mas o propósito é maior. E Deus nunca remove alguém da sua vida sem um plano superior. O problema é que, muitas vezes, nós nos apegamos tanto às pessoas, aos ciclos, às zonas de conforto, que não conseguimos enxergar o livramento. Mas Deus vê o que você não vê. Ele conhece o coração das pessoas. Ele sabe o que está escondido por trás dos sorrisos, das palavras doces, das promessas vazias. Você confiou, você se entregou, você fez planos. E de repente, tudo desmoronou. Mas ouça com atenção. Nada foge ao controle de Deus. Ele não apenas viu a sua dor. Ele permitiu a separação porque te ama. E amor verdadeiro protege, corrige, separa, molda. Às vezes, estamos tão focados no que perdemos que deixamos de perceber o que estamos ganhando. Perdemos a leveza, a paz, o propósito. E Deus, com sua infinita sabedoria, corta pela raiz o que um dia poderia te destruir. Ele arranca com força o que você teria medo de soltar por conta própria, porque Ele prefere te ver chorar agora do que te ver destruído depois. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Deus nunca deixa um vazio sem preencher. Ele nunca permite uma saída sem preparar uma chegada. Se alguém saiu da sua vida, é porque Deus está trazendo alguém que vai te honrar, te respeitar, te impulsionar para o próximo nível. Não aceite menos do que Deus preparou. Não se conforme com migalhas de atenção, com amor pela metade, com relacionamentos tóxicos, com amizades interesseiras. Você é filho do Rei. Você carrega um propósito. E quem caminha com propósito não pode andar com qualquer pessoa. Talvez você se sinta rejeitado. Talvez pense que o problema é com você. Mas a rejeição de agora é a proteção de Deus para o seu futuro. O não que você ouviu foi o sim de Deus para algo maior. A pessoa que te abandonou não tinha estrutura para segurar o que Deus vai derramar sobre a sua vida. Não busque mais quem não te procura. Não corra atrás de quem decidiu ir embora. Deus não quer que você rasteje por atenção. Ele quer que você se posicione como herdeiro das promessas. Ele quer que você levante a cabeça e diga: Senhor, eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo com o coração partido, eu sei que o teu plano é melhor. Porque é nesse momento de dor que a cura começa. É na ferida exposta que o bálsamo de Deus atua. É no silêncio que Ele mais fala. É no fim de um capítulo que Ele começa a escrever o próximo. E o próximo é mais lindo, mais cheio de vida, mais alinhado com o seu destino. Você não precisa de muitos ao seu redor. Só precisa das pessoas certas. As que te edificam, as que te aproximam de Deus, as que enxergam quem você é por dentro, as que te apoiam mesmo quando você não tem nada para oferecer em troca. Deus está removendo o superficial para abrir espaço para o verdadeiro. E sim, pode ser que doa, pode ser que você se sinta sozinho agora.
Mas essa solidão é apenas um tempo de preparação. Deus está te lapidando. Ele está te fortalecendo por dentro para que, quando as novas conexões chegarem, você esteja inteiro, curado, maduro. Não se apresse. Não se desespere. Deus trabalha no tempo certo. E enquanto você está aí chorando por quem foi embora, Ele está organizando o encontro com quem vai te levar para um novo nível. Alguém que vai entrar na sua vida e dizer: agora tudo faz sentido. Agora eu entendo por que os outros foram embora. E quando esse tempo chegar, você não vai mais olhar para o passado com dor. Vai olhar com gratidão. Vai entender que cada lágrima foi necessária, que cada adeus foi importante, que cada silêncio foi parte do plano. Você vai agradecer a Deus por não ter te dado o que você tanto queria. Vai agradecer por Ele não ter permitido aquele relacionamento continuar. Vai agradecer por Ele ter fechado aquela porta. Porque o que Ele tem para te entregar é tão maior que você vai perceber. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Então hoje, receba essa verdade. O que saiu não era o seu destino. O que virá será a sua promessa. Não permita que a tristeza de um fim impeça a celebração de um novo começo. Não viva de lembranças. Viva de esperança. Não se alimente do passado. Se alimente da promessa. Deus está escrevendo um novo capítulo para você. E esse novo capítulo vai te surpreender, vai te curar, vai te transformar. Ele vai restaurar o que você perdeu e vai te dar mais do que você imaginava, porque Ele é o Deus que restitui, o Deus que faz tudo novo, o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você não está sozinho, nunca esteve. Ele esteve com você no dia da dor e está agora no dia da reconstrução. Ele te segurou quando ninguém mais segurou. Ele te abraçou quando todos te viraram as costas. E Ele está dizendo hoje: filho, filha, eu estou trazendo algo melhor. Confie, espere, descansa, porque Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. E quando chegar o tempo certo, você vai sorrir de novo, vai amar de novo, vai viver outra vez com leveza, com plenitude, com alegria verdadeira. O que saiu não te define. O que está por vir é o que Deus sonhou para você. Talvez hoje você esteja tentando entender por que aquela porta se fechou, por que aquela amizade esfriou, por que aquela pessoa que era tão importante para você, de repente sumiu. Mas Deus manda te dizer: não se preocupe. O que saiu era pequeno demais para o grande plano que Ele está construindo na sua vida. Às vezes, o que parece uma rejeição é apenas um redirecionamento. E o que parece um fim trágico é, na verdade, o início de uma nova história escrita pelas mãos de Deus. Você precisa entender algo essencial. Quando Deus quer te levar a um novo nível, Ele limpa o ambiente. Ele tira quem não pode suportar o que vem pela frente. Pessoas que não têm estrutura emocional, espiritual ou até mesmo maturidade para andar com você em um novo tempo. Elas saem da sua vida não por maldade, mas por limitação. Elas não conseguiriam celebrar as bênçãos que estão vindo. Não conseguiriam acompanhar o que Deus está fazendo com você. Lembre-se disso. Você não precisa convencer ninguém a ficar. Você não precisa se humilhar para manter quem não reconhece o seu valor. Você não foi chamado para agradar pessoas, mas para viver o propósito. E quem não entende o seu chamado, não vai entender seus processos. Deus está separando. Sim, separando. E o que parece dor é cuidado. O que parece perda é libertação. O que parece atraso é preparação. Porque o que Ele está trazendo vai exigir mais de você. Vai exigir mais maturidade, mais fé, mais obediência. E Ele sabe que com as pessoas erradas ao seu lado, você poderia se perder no meio do caminho. Você precisa de pessoas alinhadas. Gente que te empurre para frente, não que te puxe para trás. Que orem com você e não que riam das suas quedas. Que enxerguem sua essência e não apenas seus resultados. E é por isso que Ele está reorganizando tudo. Você pode não entender agora, mas vai entender depois. Vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas necessário.
Vai agradecer pelas lágrimas, pelos vazios, pelos silêncios, porque tudo isso foi parte da construção de um novo você. E ouça isso com o coração. Você não está quebrado, está sendo moldado. Você não foi rejeitado, foi separado. Você não está no fim, está no início de um novo tempo. Quando Deus quer fazer algo extraordinário, Ele começa com o invisível. O processo é silencioso. É no bastidor que Ele transforma. E talvez, hoje, você esteja nesse bastidor. Ninguém vê o que você está passando, mas Deus está te preparando. E quando chegar a hora de abrir a cortina, todos verão o que Ele fez. É por isso que você não pode desistir agora. Não pode parar aqui. Não pode se apegar ao que passou. Deus está dizendo: filho, filha, levante-se. Eu tenho algo novo. E você precisa estar pronto. Tem promessas esperando a sua fé. Tem encontros esperando a sua coragem. Tem milagres esperando a sua perseverança. Mas, para vivê-los, você precisa deixar ir o que ficou para trás. Pare de correr atrás de quem já seguiu em frente. Pare de forçar conexões que já não têm mais vida. Pare de alimentar esperanças em portas que Deus já fechou. Ele tem algo muito maior preparado, mas só entrega para quem está disposto a confiar. Você está pronto para viver o novo? Está disposto a soltar o velho? Porque não dá para carregar bagagem emocional pesada para o destino leve que Deus preparou. Ele quer te livrar da culpa, da dor, da mágoa, do apego. E sim, vai doer um pouco. Mas a cura vai chegar, a leveza vai voltar, o riso vai renascer, o amor vai florescer outra vez. E dessa vez, sem medo. Deus está dizendo hoje: você passou pela perda, mas não ficou perdido. Você foi ferido, mas não destruído. Você chorou, mas ainda tem forças. E com essa força, eu vou te levantar. Não subestime o que Deus está fazendo em silêncio. Não pense que Ele está distante só porque está calado. Ele trabalha, no escuro, para te mostrar a luz. Ele permite o choro da noite, para te entregar a alegria da manhã. A promessa ainda está de pé. O propósito ainda está vivo. A história ainda não acabou. Você pode até ter sido deixado, mas nunca foi esquecido. Pode ter sido desprezado por alguns, mas é honrado por Deus. E Ele vai fazer questão de te exaltar. Vai mostrar que quem te desprezou perdeu o privilégio de ver o que Ele vai realizar na sua vida. Quem saiu não faz falta onde Deus está te levando. Quem não reconheceu o seu valor não merece participar da sua colheita. E quem não ficou, simplesmente não fazia parte do plano final. Confie, continue e espere. Porque o que está vindo é maior do que tudo que já passou. Você foi escolhido para viver algo novo, e esse novo está mais perto do que você pensa. Sabe, quando você perde algo ou alguém, é fácil pensar que tudo acabou, que nada mais faz sentido. Mas o que você precisa entender é que cada perda permitida por Deus vem acompanhada de um propósito oculto. Nem sempre é claro no momento. Nem sempre faz sentido quando estamos no meio da dor. Mas mais adiante, você olha para trás e entende. Era necessário para que algo maior pudesse acontecer. A verdade é que enquanto estivermos apegados ao que já foi embora, não conseguimos abrir espaço para o que está por vir. O problema não é a dor da perda, mas sim quando nos agarramos a ela. Quando deixamos que ela defina nossa identidade. Mas você não é definido pelo que perdeu. Você é definido por quem te sustenta mesmo quando tudo ao seu redor desaba. Deus não está construindo sua vida em cima do que foi embora, mas em cima do que permaneceu. A fé, a esperança, a promessa. E é aí que está a chave para virar esse momento difícil. Você precisa parar de perguntar por que aquela pessoa saiu e começar a perguntar o que Deus quer te ensinar com isso. Porque sempre que Ele remove alguém da nossa vida, Ele também revela algo em nós. Talvez um medo escondido. Talvez uma dependência emocional que estava nos impedindo de crescer. Talvez uma carência que não era saudável. E Deus, em sua misericórdia, permite a dor para curar o que estava doente lá, dentro. Ele está te fazendo mais forte,
mais maduro, mais firme. E essa força que está nascendo agora vai te sustentar quando você entrar no novo tempo que Ele preparou. Mas para isso, você precisa seguir. Você precisa parar de visitar o passado, parar de reviver diálogos que já aconteceram, parar de tentar entender cada detalhe. Nem tudo vai ser explicado. Algumas respostas só existem no céu. E você precisa ter paz mesmo sem entender. Paz para seguir. Paz para crer. Paz para crescer. Há pessoas que foram embora da sua vida e você pensa: será que eu poderia ter feito algo diferente? Mas a verdade é que se essa pessoa estivesse no plano de Deus para o seu futuro, ela ainda estaria aqui. Não se culpe pelo que já passou. Não se torture com o que não depende mais de você. Olhe para frente. Há portas novas esperando sua decisão de caminhar. Há conexões novas esperando sua coragem de se desapegar do que ficou. O novo de Deus não se mistura com lembranças antigas que não curam. Às vezes, Deus quebra para reconstruir do jeito dele. Às vezes, Ele tira o que era bom para dar o que é excelente. Mas isso exige fé. Fé para soltar. Fé para não olhar para trás como a mulher de Ló. Porque o risco de olhar demais para o que já foi é virar uma estátua no meio do caminho. E Deus não te chamou para parar. Ele te chamou para avançar. Você não é o que perdeu. Você é o que sobreviveu. Você está aqui, com vida, com força, com propósito. E isso já é prova de que Deus ainda não terminou. Ainda tem capítulos sendo escritos. Ainda tem bênçãos sendo preparadas. Ainda tem portas prestes a se abrir. Não viva com os olhos no retrovisor. Viva olhando para o para-brisas. O que Deus colocou diante de você é maior do que tudo que ficou para trás. E você precisa crer nisso até quando tudo parecer contrário. Porque fé de verdade não é acreditar quando tudo vai bem. É acreditar mesmo quando a alma está em pedaços. Mesmo quando o coração está cansado. Mesmo quando as lágrimas não param de cair. A fé é o combustível que Deus usa para te mover em direção à promessa. E se você continuar andando, mesmo com dor, vai ver a mão dele te restaurando aos poucos. Você não foi deixado para trás. Foi separado para avançar. O que saiu não te atrasou. Só abriu caminho. E quando você entender isso de verdade, a dor perde o poder de te prender. Porque quando você enxerga propósito, você ganha força. E é essa força que vai te fazer viver o que Deus preparou. Algo novo está vindo. Alguém novo está chegando. E não estou falando apenas de pessoas. Estou falando de paz nova, de visão nova, de oportunidades que você nunca imaginou. E quando você menos esperar, vai se surpreender com a fidelidade de Deus. Você vai entender que Ele não tirou, Ele substituiu. Não afastou, Ele protegeu. Não atrasou, Ele preparou. E o que está vindo é tão melhor, tão mais leve, tão mais alinhado com o céu, que você vai dizer: valeu a pena esperar. Não se preocupe com quem saiu. Nem tudo que se vai é perda. Às vezes, é livramento. Deus viu conversas que você não viu. Ouviu intenções que você não ouviu. E Ele age com base no que sabe. Confie, Ele não erra. E mesmo quando parece que algo está dando errado, é só parte da coreografia divina que vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não se apresse, não se desespere. Apenas continue confiando, porque a próxima estação da sua vida está prestes a começar, e ela será marcada por restituição, honra e crescimento. O que você perdeu não se compara ao que está por vir. E você vai viver isso. Vai experimentar com seus próprios olhos o cuidado de Deus. Vai olhar para o céu e dizer: agora eu entendi. Por isso, hoje, mesmo com o coração apertado, decida confiar. Decida entregar. Decida descansar. Porque Deus está no controle. E Ele sabe exatamente o que está fazendo. Talvez hoje você esteja tentando encontrar sentido em tudo que perdeu. Tentando entender por que aquela amizade tão próxima se desfez, por que aquela relação que parecia promissora chegou ao fim, ou até por que certos caminhos que pareciam certos se tornaram becos sem saída. Eu quero te lembrar de algo poderoso. Deus nunca desperdiça dor.
Ele nunca permite um encerramento sem ter preparado um recomeço. Mas para você viver esse novo, você precisa soltar o velho. Não é fácil. Eu sei. A alma se apega. O coração quer respostas. A mente insiste em entender. Mas a fé não funciona assim. A fé não espera explicações. A fé obedece mesmo sem entender. A fé diz: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio em Ti. Essa é a postura que muda tudo. É isso que atrai o novo de Deus. E se você continuar olhando para trás, vai perder o que está à sua frente. Quantas vezes Deus já quis entregar algo novo, mas você ainda estava preso a lembranças que doíam? Quantas vezes Ele já abriu uma porta, mas você hesitou porque estava preso a alguém que já não fazia mais parte do seu propósito? Você não pode construir o seu futuro com os escombros do passado. É preciso limpar o terreno. É preciso remover o que não serve mais. Pessoas que já cumpriram o tempo delas na sua vida precisam partir para que as pessoas certas possam chegar. E quando elas chegarem, você vai entender. Agora faz sentido. Agora entendo por que aquilo não deu certo. Porque Deus tinha algo muito melhor preparado. Deus não trabalha com pressa, mas trabalha com precisão. E quando Ele move algo na sua vida, mesmo que pareça perda, é sempre parte do plano. Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele protege de formas que você não entende. E se você continuar confiando, mesmo sem ver, vai perceber que tudo está se encaixando exatamente como deveria. Muitas vezes, quem saiu da sua vida não saiu por acaso. Foi Deus quem permitiu. Porque Ele sabe que certas pessoas te impediriam de viver o que Ele planejou. E não é que essas pessoas eram más. Às vezes, elas só não tinham estrutura emocional para caminhar com você na próxima estação. Às vezes, não suportariam ver sua vitória. Às vezes, não teriam fé suficiente para te apoiar quando você precisasse. Deus conhece o coração. Ele sabe o que nós não vemos. Então, quando Ele retira alguém, é para preservar a sua jornada. Não tente segurar o que Deus está removendo. Não lute para manter o que Ele mesmo está tirando. Porque se você tentar sustentar com as suas forças o que já não tem a bênção dele, vai acabar cansado, frustrado e distante do que Ele preparou. Soltar não é fraqueza. Soltar é sinal de confiança. Quando você solta, você diz: Senhor, eu confio que o Senhor tem algo melhor. E Deus honra esse tipo de fé. Você não precisa mais ficar se comparando, se perguntando se é bom o suficiente, se foi você o problema. Deus não está olhando para o seu passado. Ele está construindo seu futuro. E Ele está te levando para um lugar onde tudo vai fazer sentido. Onde a dor vai virar testemunho. Onde a lágrima vai se tornar sorriso. Onde o vazio que alguém deixou será preenchido por algo muito maior. Mas tudo começa quando você decide descansar. Quando você para de tentar entender e começa a simplesmente confiar. Quando você diz: eu não preciso saber como Deus vai fazer. Eu só sei que Ele vai. E quando essa convicção entra no seu coração, a paz começa a se manifestar. Uma paz que não depende de respostas. Uma paz que é sobrenatural. É essa paz que guarda sua mente e seu coração. O que você precisa lembrar é que você não está sozinho. Deus viu cada noite que você chorou, cada vez que se sentiu abandonado, cada oração feita em silêncio. Ele estava lá. E Ele ainda está. Sustentando você, fortalecendo você, trabalhando nos bastidores. E quando for a hora certa, Ele vai te surpreender. Vai trazer conexões que vão acelerar sua caminhada. Vai trazer respostas onde antes havia só silêncio. Vai trazer cura onde havia dor. E você vai entender. Deus nunca te deixou, nunca te esqueceu, nunca parou de te amar. Mesmo quando tudo parecia desabar, Ele estava segurando você. Talvez em silêncio, mas nunca distante. Você está mais perto da promessa do que imagina. Está mais perto da resposta do que pensa. Não pare agora.
Não desista por causa de quem saiu. Quem saiu não tem o poder de impedir o que Deus vai fazer. Quem saiu não leva com ele o seu destino. Seu propósito não está nas mãos de ninguém, está nas mãos de Deus. E ele ainda está escrevendo a sua história. Por isso, não se preocupe com quem saiu. Deus está trazendo alguém melhor. Está trazendo algo maior. Algo que vai curar o que foi quebrado, que vai restaurar o que foi perdido, que vai te fazer entender que tudo, absolutamente tudo, cooperou para o seu bem. Abrace esse novo tempo com coragem, com fé, com o coração aberto, porque o que Deus tem para você não depende de quem ficou ou foi embora. Depende apenas da sua disposição em confiar, seguir e não olhar para trás. Prepare-se. O melhor de Deus ainda está por vir.